Era uma noite gelada de abril de 1912. O Oceano Atlântico espelhava as estrelas em sua superfície aparentemente calma, enquanto o maior e mais luxuoso navio já construído cortava majestosamente as águas escuras. O RMS Titanic, orgulho da engenharia naval britânica, navegava em sua viagem inaugural rumo a Nova York, carregando mais de 2.200 almas a bordo. Ninguém poderia imaginar que em poucas horas esse colosso dos mares se tornaria o símbolo de uma tragédia que transformaria para sempre a indústria naval mundial. O Titanic não era apenas um navio. Era uma declaração de poder, uma manifestação física do progresso humano no início do século XX. Com seus 269 metros de comprimento e 53 metros de altura, ele incorporava tudo o que a tecnologia da época podia oferecer. Suas cabines de primeira classe rivalizavam com os melhores hotéis de Londres e Paris, decoradas com madeiras nobres, mármores importados e móveis de época. O grande salão principal, com seu teto abobadado e escadaria imponente, inspirava reverência mesmo nos passageiros mais exigentes. Mas o verdadeiro orgulho dos construtores estava na engenharia. O navio possuía um sistema revolucionário de compartimentos estanques, 16 seções separadas por anteparas de aço que poderiam ser seladas em caso de emergência. Os engenheiros da Harland & Wolff, estaleiro responsável pela construção, vangloriavam-se de que o Titanic poderia sobreviver ao alagamento de até 4 compartimentos simultâneos. Era tecnicamente impossível afundar, ou pelo menos era isso que todos acreditavam. Na noite de 14 de abril, o capitão Edward Smith, veterano de 40 anos no mar e em sua última viagem antes da aposentadoria, comandava o navio através de águas conhecidas por abrigar icebergs. Múltiplos avisos de gelo haviam chegado ao posto de rádio, mas a comunicação entre os operadores e a ponte não funcionava como deveria. O orgulho e a confiança na tecnologia criaram uma perigosa sensação de invencibilidade. Às 23h40, o vigia Frederick Fleet avistou uma massa escura à frente. "Iceberg pela proa!" gritou no telefone para a ponte. O primeiro oficial William Murdoch ordenou: "Máquinas atrás a toda e leme a bombordo." Mas era tarde demais. O Titanic, com suas 46 mil toneladas, não conseguiu evitar a colisão. O iceberg raspou o casco de estibordo por apenas 37 segundos, mas foi suficiente para criar uma série de aberturas que comprometeram não 4, mas 6 compartimentos. Thomas Andrews, o arquiteto naval que projetou o navio, fez uma inspeção rápida e chegou à conclusão devastadora. O Titanic afundaria em menos de 2 horas. A matemática era cruel. O navio podia sobreviver ao alagamento de 4 compartimentos, mas não de 6. A água começou a se espalhar inexoravelmente e o inafundável revelou sua mortal vulnerabilidade. O que se seguiu foi um dos episódios mais dramáticos da história marítima. O navio possuía apenas 20 botes salva-vidas, suficientes para pouco mais de 1/3 das pessoas a bordo. Esta não era uma violação das leis marítimas da época. O número de botes era calculado com base na tonelagem do navio, não no número de passageiros. Era uma regulamentação desatualizada que não acompanhou o crescimento exponencial dos navios modernos. A evacuação revelou tanto o melhor quanto o pior da natureza humana. Histórias de heroísmo se misturaram com exemplos de covardia e discriminação. O protocolo Mulheres e Crianças Primeiro foi seguido de forma inconsistente, e a classe social determinou largamente as chances de sobrevivência. Dos 329 passageiros da primeira classe, 199 sobreviveram, uma taxa de 60%. Dos 285 passageiros da segunda classe, apenas 119 foram salvos, 42%. Mas a tragédia foi ainda mais brutal para os 709 passageiros da terceira classe, dos quais apenas 178 sobreviveram, meros 25%.
Enquanto os botes se afastavam meio vazios do navio moribundo, mais de 1.500 pessoas permaneceram a bordo. A orquestra do navio, liderada por Wallace Hartley, continuou tocando na esperança de manter a calma. Engenheiros permaneceram em seus postos, mantendo a energia elétrica funcionando até os últimos minutos, para que as operações de resgate pudessem continuar. Às 2h20 da manhã de 15 de abril, o Titanic partiu-se em dois e desapareceu nas águas geladas do Atlântico Norte. A notícia do naufrágio chocou o mundo. Como o mais avançado navio da época, símbolo do progresso tecnológico e da confiança humana, pôde simplesmente desaparecer na primeira viagem. A investigação que se seguiu revelou uma cascata de falhas que foram muito além do simples encontro com um iceberg. Os inquéritos em ambos os lados do Atlântico expuseram deficiências sistêmicas que demandavam mudanças urgentes. A primeira e mais óbvia era a inadequação das regulamentações sobre equipamentos de segurança. O Board of Trade britânico baseava suas exigências em fórmulas matemáticas obsoletas que não consideravam navios do tamanho do Titanic. A legislação datava de 1894, quando o maior navio de passageiros tinha menos da metade da capacidade do Titanic. Em questão das comunicações por rádio, também se mostrou crítica. Embora o Titanic possuísse equipamento de telegrafia sem fio, não havia regulamentação obrigatória sobre monitoramento contínuo. O operador do navio californiano Californian, que estava a apenas 30 quilômetros de distância, havia desligado seu equipamento e foi dormir pouco antes da colisão. Se tivesse permanecido em escuta, poderia ter recebido os pedidos de socorro e salvado centenas de vidas. A tragédia do Titanic catalisou mudanças profundas e permanentes na indústria naval. Em 1914, apenas 2 anos após o desastre, foi estabelecida a Convenção Internacional para a Salvaguarda da Vida Humana no Mar, conhecida como SOLAS. Este tratado internacional, que continua sendo atualizado até hoje, criou padrões mínimos obrigatórios para a segurança marítima. As mudanças foram revolucionárias e abrangentes. O número de botes salva-vidas passou a ser calculado com base no número total de pessoas a bordo, não na tonelagem do navio. Estabeleceu-se a obrigatoriedade de exercícios regulares de emergência para passageiros e tripulação. Os sistemas de comunicação por rádio tornaram-se obrigatórios, com monitoramento 24 horas por dia. Criou-se a Patrulha Internacional do Gelo, responsável por monitorar e reportar a presença de icebergs nas rotas marítimas do Atlântico Norte. O design dos navios também foi transformado. Os compartimentos estanques foram redesenhados para resistir a danos mais extensos. As anteparas passaram a se estender até convéses superiores, impedindo que a água transbordasse de um compartimento para outro. Sistemas de detecção de incêndio e inundação foram aperfeiçoados e rotas de evacuação foram planejadas com redundância. A indústria siderúrgica naval respondeu desenvolvendo aços mais resistentes e técnicas de soldagem superiores. O rebite, método tradicional de união de chapas metálicas usado no Titanic, foi gradualmente substituído pela soldagem elétrica, criando cascos mais uniformes e resistentes. Sistemas de propulsão também evoluíram, com navios ganhando maior manobrabilidade através de hélices auxiliares e sistemas de governo mais responsivos. A tragédia também impulsionou avanços na meteorologia marítima. Redes de estações meteorológicas foram estabelecidas ao longo das principais rotas oceânicas, fornecendo dados em tempo real sobre condições climáticas e presença de gelo. Sistemas de radar, ainda em desenvolvimento rudimentar na época, receberam um investimento acelerado e se tornaram um equipamento padrão nas décadas seguintes. O impacto na cultura corporativa da indústria naval foi igualmente profundo.
A arrogância tecnológica que caracterizou a era pré-Titanic deu lugar a uma mentalidade de precaução e teste rigoroso. Protótipos começaram a ser submetidos a simulações de desastre e cenários de falha múltipla se tornaram parte integrante do processo de design. A filosofia de fail-safe, sistemas que falham de forma segura, foi incorporada em todos os aspectos da construção naval. A formação de tripulações também foi revolucionada. Estabeleceram-se padrões internacionais para a certificação de oficiais, incluindo treinamento obrigatório em situações de emergência. Simuladores de navegação, precursores dos modernos sistemas computadorizados, foram desenvolvidos para treinar oficiais em condições adversas sem risco real. O legado do Titanic estendeu-se além da navegação marítima, influenciando outras indústrias de transporte. A aviação, ainda em sua infância em 1912, incorporou desde o início muitos dos princípios de segurança desenvolvidos em resposta ao desastre. Redundância de sistemas, treinamento rigoroso de emergência e regulamentação internacional rigorosa tornaram-se pilares da aviação comercial. As mudanças sociais foram igualmente significativas. O conceito de que a tecnologia poderia solver todos os problemas humanos foi permanentemente abalado. Uma nova consciência sobre os limites da engenharia e a importância de planejamento para contingências emergiu. O público passou a demandar transparência sobre riscos e medidas de segurança, forçando as empresas a adotar comunicação mais aberta sobre limitações e perigos potenciais. A indústria de seguros marítimos também foi transformada. Novas metodologias de avaliação de risco foram desenvolvidas, considerando não apenas fatores técnicos, mas também elementos humanos e organizacionais. Prêmios de seguro passaram a refletir investimentos em medidas preventivas, criando incentivos econômicos para melhorias contínuas em segurança. O desenvolvimento de tecnologias de resgate marítimo acelerou dramaticamente após 1912. Sistemas de comunicação de emergência, equipamentos de localização e técnicas de resgate em alto mar receberam investimento massivo. A cooperação internacional em operações de busca e salvamento foi formalizada, criando protocolos que permanecem em vigor hoje. As lições do Titanic continuaram influenciando a indústria naval ao longo de todo o século XX. Durante a Segunda Guerra Mundial, quando milhões de pessoas cruzaram oceanos em navios militares e de transporte, os padrões de segurança desenvolvidos após 1912 salvaram incontáveis vidas. A era dos transatlânticos de passageiros, que floresceu nas décadas de 1920 e 1930, foi possível apenas porque o público recuperou a confiança na segurança marítima. Com o advento da era dos cruzeiros modernos, iniciada nas décadas de 1960 e 1970, os princípios estabelecidos após o Titanic foram adaptados para navios ainda maiores e mais complexos. Hoje, navios de cruzeiro transportam mais de 6.000 passageiros, quase 3 vezes a capacidade do Titanic, mas com níveis de segurança incomparavelmente superiores, graças às lições aprendidas em 1912. A tecnologia moderna incorporou sofisticados sistemas de detecção e prevenção que eram impensáveis na época do Titanic. Radares podem detectar obstáculos a quilômetros de distância, sistemas GPS fornecem posicionamento preciso em tempo real e comunicações via satélite garantem contato constante com autoridades terrestres. Sistemas de estabilização ativa, computadores de navegação e sensores automatizados criaram níveis de segurança que transformaram a navegação oceânica. Mas talvez o impacto mais duradouro do Titanic tenha sido cultural. O naufrágio criou uma consciência coletiva sobre a importância de questionar a tecnologia, mesmo quando ela parece perfeita. A pergunta:
E se algo der errado, tornou-se fundamental no design de sistemas complexos, não apenas na navegação, mas em todas as áreas da engenharia moderna. A tragédia também estabeleceu precedentes legais importantes sobre responsabilidade corporativa. As investigações do Titanic foram algumas das primeiras a examinar não apenas causas técnicas, mas também decisões organizacionais e pressões comerciais que contribuíram para o desastre. Este precedente influenciou como acidentes industriais são investigados até hoje. O impacto ambiental da navegação, embora não fosse uma preocupação primária em 1912, também foi indiretamente influenciado pelas mudanças pós-Titanic. Navios mais seguros tendiam a ser mais eficientes, com melhores sistemas de propulsão e menor consumo de combustível. As rotas mais cuidadosamente planejadas, implementadas para evitar gelo e condições perigosas, também resultaram em menor impacto ambiental. A democratização da segurança marítima foi outro resultado importante. Antes do Titanic, medidas de segurança sofisticadas eram frequentemente limitadas a navios militares ou embarcações de elite. Após 1912, padrões mínimos de segurança tornaram-se obrigatórios para todas as embarcações comerciais, independentemente do custo ou classe de passageiros atendida. A cooperação internacional em segurança marítima, formalizada através da Organização Marítima Internacional, IMO, criada em 1948, tem suas raízes nas lições do Titanic. A necessidade de padrões globais uniformes, comunicação entre nações e protocolos de emergência coordenados foi reconhecida pela primeira vez após a tragédia de 1912. Hoje, mais de um século depois, continuamos a aplicar e refinar as lições aprendidas com o Titanic. Cada novo navio incorpora princípios de design que podem ser rastreados até as mudanças implementadas após 1912. A cultura de segurança que permeia a indústria naval moderna, com sua ênfase em redundância, treinamento e planejamento para contingências, é o legado direto daquela noite terrível no Atlântico Norte. O RMS Titanic permanece no fundo do oceano, a quase 4.000 metros de profundidade, como um monumento silencioso à fragilidade humana diante da natureza. Mas sua verdadeira importância não está nos destroços que repousam no leito marinho, e sim nas mudanças profundas e permanentes que sua perda provocou na indústria naval mundial. De regulamentações internacionais, a tecnologias de segurança, de design de navios, a treinamento de tripulações, de comunicações de emergência, a protocolos de resgate, praticamente todos os aspectos da navegação moderna foram influenciados pela tragédia de 1912. O naufrágio, que deveria ter sido impossível, tornou-se o catalisador para uma revolução na segurança marítima que continua salvando vidas até hoje. Assim, paradoxalmente, a maior tragédia marítima da história tornou-se também sua maior lição de segurança. O Titanic não apenas mudou a indústria naval, ele redefiniu nossa relação com a tecnologia, nossa compreensão do risco e nossa responsabilidade de proteger vidas humanas. Mais de um século depois, cada vez que uma família embarca segura em um navio moderno, ela se beneficia das lições aprendidas naquela noite fatídica de abril de 1912, quando o impossível aconteceu e o mundo nunca mais foi o mesmo.